Dando continuidade aí à aula de análise e interpretação textual, não esqueçam, Professor Theo, canal no YouTube, não esqueça de apertar o sininho, que é para a notificação da aula chegar, e se inscrever no canal, ok? Então, olha só, se a gente viu que o texto, ele depende muito do contexto, a gente tem que entender que ele precisa de uma relação de conteúdos e ideias nesse texto. O texto ele não é solto, então a interpretação é a relação do conteúdo do texto com diversos fatores que determinam o seu sentido, como o contexto e a intenção do autor. Nunca esqueça que para eu interpretar eu preciso analisar. Então, uma vez compreendido a interpretação, o texto ele deve manifestar a sua opinião, quer dizer, quem? O autor. Sobre o quê? As ideias que ele está repercutindo, que ele está expondo. Alguns textos concentram muito mais em fatos, outros em opinião. Então, a primeira coisa, quando você pegar um texto, é ver esse texto. Ele é um texto narrativo, que é muito mais simples de entender. Ele é um texto dissertativo. Ele argumenta, ele defende uma ideia. Quem é o autor? O autor, ele consegue expor as suas ideias claramente? Então, eu tenho que entender isso. Então, a relação do conteúdo e das ideias do texto depende muito de como esse texto é escrito. Gênero do texto, tipologia do texto, ele é um texto narrativo, se torna mais simples. Se ele é um texto que defende uma opinião, defende uma ideia, ele é dissertativo. Então, eu tenho que entender esses conteúdos. Algo também muito importante que a gente tem que observar, e você tem que prestar atenção nisso, os fatos que o texto traz. O que o texto traz no seu interior? Além da intenção do autor, o texto ele traz algumas coisas. Então a gente tem os fatos, tem um caráter o quê? Objetivo. São acontecimentos, são dados comprováveis cientificamente. Então, se eu tenho um texto que ele é objetivo, ele é claro, ele tem dados que são comprovados, aí se torna mais simples eu avaliar. Então, para eu avaliar e ver se esse texto consiste numa opinião, inclusive eu opinar, eu tenho que fazer ajuste dessas realidades. Então, por isso que é interessante eu entender o que é verdadeiro, o que é falso dentro do texto. E aí está, a todo momento, a gente observando as fake news. Tá? Então, se eu tenho uma lógica no texto, há uma necessidade de eu entender esse texto. Por quê? Porque ele é um texto mais claro. Se esse texto ele traz muitas amarras, muitas metáforas, certo? É um texto mais complicado, que o gênero dele me deixa muito mais suscetível a eu, de repente, numa opinião, seguir por um caminho diferente. Então é interessante observar os fatos que compreendem e que contém esse texto. Isso é muito importante. Uma outra questão importante, quer dizer, se eu tenho um autor do texto, tá? Esse autor ele tem uma opinião, não quer dizer que eu vá seguir, mas eu tenho que entender quais as opiniões de caráter subjetivo que esse texto tem. Esse texto ele faz juízo de valor, ele tem crenças, ele tem convicções. O autor ele demonstra isso ou isso é variável? Diante da opinião, cabe demonstrar o quê? Você discorda, você concorda? Você pode fazer isso? Pode, mas você tem que entender a intencionalidade do autor. A avaliação é muito importante você fazer, quer dizer, que argumentos são empregados nesse texto? Esse texto é de aceitação de um status quo, de um momento social, de uma conjectura momentânea ou histórica, ou não? Esse texto ele defende uma tese, qual tese? Tá? Eu discordo ou não? O que o autor busca no texto? Observe que a tua opinião é diferente da do autor muitas vezes, mas você tem que entender a opinião do autor. Algo que é suscetível em textos, principalmente do Enem. Validade da opinião. Em qualquer caso, o parecer a respeito da validade de uma opinião deverá se basear em razões explícitas, comprovadas. É importante compreender a informação e seus fatores sempre com bases reais. O Enem busca essa verdade em você. Quer dizer, o candidato do Enem, ele tem que observar muito essa verdade. E para a gente analisar e refletir, lute, acredite, conquiste. Lute, acredite, conquiste. Deseje, espere, alcance, invada, caia. Seja tudo o que quiser ser, mas acima de tudo, seja você mesmo. Bons estudos, nunca desista dos seus sonhos. Fui!